Então, o primeiro fundamento é sola gratia, somente a graça. Então, os reformadores como Martinho Lutero e depois aqueles que vieram colocar em ordem todos os ensinos, os estudos, os fundamentos da nossa fé. Então, um dos homens muito importantes é Calvino. Então, esses homens, eles organizaram, sistematizaram aquilo que nós chamamos dos nossos dogmas, da nossa fé, do nosso fundamento. Somente a graça, baseado no que está escrito em Efésios. Até porque, pela condição que nós estávamos, nós não tínhamos condição de ser salvos por obras. Porque aqui em Efésios, capítulo 2, está escrito assim: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. O que Paulo diz aqui em Efésios está também em concordância com o que ele diz lá em Romanos, lá no capítulo 3, 23, quando ele diz que todos pecaram. Então, o Papa pecou, já que dentro do contexto da reforma, então muitos viam o Papa como vossa santidade. O Papa, ele é carente também, carece de salvação, de perdão dos pecados, porque todos, sem exceção, pecaram. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E morte, ela pode ser vista do ponto de vista físico, porque o homem foi criado para ser eterno, mas o homem morreu quando ele pecou. Mas também a separação do corpo e do espírito quando o homem morre. Há essa separação do ser material e imaterial, e também a pior separação, que é a separação entre o homem e o divino e Deus, havendo ali uma ruptura, uma separação que Cristo, graças a Deus, pelo intermédio do Pai, ele veio nos reconciliar com o Pai. Então estávamos mortos, todos. Essa era a nossa condição. E aí, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o príncipe da potestade do ar é o próprio Satanás, que tem influenciado. A gente vê hoje essa luta travada até da ideologia, onde se quer estabelecer um novo conceito de família, de sociedade, que é contrário àquilo que o Pai estabelecera desde o princípio. Então, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, todos éramos filhos da ira de Deus, sobre aqueles que não se arrependem. Hoje, muita gente vem para Cristo para enriquecer-se, para ganhar algum favor, a pessoa busca no cristianismo algo de autoajuda, mas na verdade nós viemos para Cristo porque estávamos condenados. Estava reservado para nós um dia da ira de Deus. E é isso que nós precisamos compreender, que ninguém é salvo por obra, por mérito, mas pela misericórdia e graça de Deus. Mas Deus, olha só, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, sola gratia, somente a graça que nós somos salvos. É graça, é favor, é dom, é aquilo que eu não mereço. Ninguém merece ser salvo. E nos ressuscitou, ou seja, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua
graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tudo através não do homem. O único que nos media entre o Pai é só Cristo. Não há nenhum homem na face da terra que é mediador entre Deus e os homens, a não ser o Cristo que se entregou por nós na cruz do Calvário. E aí, por que 8? E aqui está sintetizado aquilo que nós acreditamos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É necessário que haja fé naquilo que Cristo realizou. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muita gente discorda desse ponto, porque elas, como se a fé fosse algo sem produzir algo, como se a fé fosse inerte. E aí as pessoas falam, mas só a fé não. Só que a fé, ela gera obra. A fé, ela produz frutos. Quando o Tiago diz que a fé sem obra é morta, ele na verdade não está discordando daquilo que Paulo está dizendo. Mas eu creio que ele está apenas acrescentando ou corroborando e nos trazendo um ponto que é fundamental. Porque se eu tenho fé, então as obras vão cooperar com a minha fé. Se eu tenho fé naquilo que Cristo fez, então eu serei transformado. E aí virá a consequência disso. No 9 ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém bata no peito e diga, eu mereço ser salvo. Não, você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo. Isso é graça. Isso é favor. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Olha, sempre nele. É através dele que fomos criados. Nele, no Cristo. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, olha só. Somos feituras do Senhor, criados em Cristo, para boas obras. As obras não são a causa da salvação. As obras é o efeito da salvação. O salvo, ele vai produzir obra, porque agora, por meio da fé, ele está sendo gerado nele o caráter do Filho, o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Quando Cristo estava na terra, era ele que Deus, o Pai, sempre apontava. Lá no batismo, o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração estavam dois personagens importantíssimos na história. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, mas foi ao Filho que o Pai vai dizer para os discípulos que ouvissem. O Filho, somente no Filho. O Filho é por meio do que o Filho fez que vai gerar a salvação em nós. E sendo salvos, eu vou manifestar a salvação através das minhas obras. Se não tem obra, não tem mudança, não há salvação, não houve novo nascimento. Apenas mudei de uma igreja para outra. Então esse é o primeiro fundamento. Sola gratia, somente a graça, o dom de Deus, o favor imerecido do Pai. Eu não merecia, na condição que estávamos mortos. Morto não tem obra, morto não tem vida, mas Ele nos vivifica e nos faz andar em novidade de vida para manifestarmos a glória daquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça. Fiquem com Deus, graça e paz para todos.